estamos de volta com você nesse dia e nós hoje vamos falar sobre uma passagem muito tremenda. Eu quero dizer algo para você hoje, algo particular, algo da minha vida pessoal. Quando minha mãe, serva de Deus, pastora, missionária, uma mulher de Deus, ela hoje está com Jesus, mas quando ela estava entre nós e a gente tinha tempo para conversar, uma das coisas que eu gostava muito de falar com minha mãe era sobre a palavra de Deus. De vez em quando a gente, porque nos últimos anos da minha vida e da vida da minha mãe, quer dizer, nós não estávamos juntas. Ela em São Paulo, eu aqui em Manaus, mas Deus deu a oportunidade de nós nos encontrarmos sempre. E nesses encontros, a minha mãe amava falar da palavra. E aí, claro, ela me ensinou muito sobre a palavra, o amor à palavra, o zelo pela palavra. E eu também, claro, me sentindo muito pequena perto dela, falando, com ela sobre versículos e aquele que é paralelo, onde se encontra esse, parecido com aquele, era muito gostoso. E uma das coisas que eu nunca me esqueço da minha mãe, falando para mim sobre algumas passagens que são tão importantes na vida do cristão e que elas devem ser lidas, estudadas, seguidas de uma maneira diária e constante. E aí eu pedi para ela: mamãe, escreve aqui no contracapa da minha Bíblia essas passagens que, como cristãos, a gente deve sempre estar voltando para elas, lendo elas, refletindo, as que mais marcaram a senhora. E minha mãe fez isso. Não é nesta Bíblia, porque a Bíblia que ela fez é uma Bíblia já gasta, que está lá em casa, com a capa caindo, mas ela colocou para mim algumas passagens que seria interessante nós sempre voltarmos a ela. E dentre essas passagens, ela falou: olha, minha filha, Romanos 12 é uma passagem muito rica, de muitas instruções, que mostra como é a conduta do crente, ela é completa. Fala sobre a renovação da mente, fala sobre os dons, fala sobre o amor, fala sobre o perdão, fala sobre a humildade que a gente tem que ter, fala sobre a justiça de Deus, que não é a gente que faz, é Ele, fala sobre o zelo, sobre a oração, sobre perseverança. É muito rico. Aí ela me deu essa sugestão, ela falou: minha filha, se você puder toda semana, leia Romanos 12. Busque, te informe, te exponha a essa palavra, porque é uma passagem riquíssima. E sabe o que aconteceu? Depois de um tempo, eu memorizei essa passagem, todo esse capítulo. Eu vou dizer para você que foi alguns anos passados. Hoje, se eu for tentar falar, eu vou ter um pouco de dificuldade. Eu tenho que dar uma olhada aqui de novo. Mas ela é tão rica que vale a pena você fazer isso. E é viável, porque a gente memoriza tanta coisa. Memorizamos hinos, músicas, dados, informações, números, coisas. E por que não memorizar as Escrituras? Então, olha só, vale a pena passar essa dica que a minha mãe passou para mim, para você hoje. Leia Romanos 12, não só naquela leitura diária ou leitura anual da Bíblia, que você passou por Romanos, acabou, já vou agora. Não, tenta voltar para esta passagem, ela é muito forte. E nós vamos colocar aqui um tema, poderíamos dizer que aqui você vai aprender um pouco das virtudes e das atitudes que você deve praticar, recomendadas para o cristão. Então vamos lá, vamos olhar aqui na palavra de Deus hoje, mergulhar nesta passagem de Romanos, capítulo 12, que é um capítulo que nós devemos sempre estar sendo orientados por ele e guiados. Ele começa de uma maneira tão tremenda, aonde o autor, que é aqui o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo que vocês apresentem os vossos corpos, não somente o seu espírito, a tua alma, mas o todo, a tua vida em santidade, em pureza. É interessante que essa palavra aqui, apresentar, significa colocar à disposição de Deus.
Ele está dizendo aqui, olha, eu suplico para vocês, eu rogo, meus irmãos. Paulo está escrevendo aqui aos irmãos de Roma, aos romanos. Ele está dizendo, eu rogo a vocês, meus irmãos, que vocês se apresenteis a Deus com os vossos corpos como sacrifício santo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto diante de Deus. Então a palavra aqui, apresentar, é colocar à disposição de Deus e falar, Deus, não é meu, é teu. A minha vida é tua, o meu corpo é teu, a minha mente, tudo que sou, eu coloco à tua disposição, Senhor. Isso que significa apresentar o vosso corpo, apresentar a vossa vida como sacrifício vivo. É apresentar a Deus, é colocar-se à disposição de Deus. E aí Paulo fala uma palavra tão tremenda. Ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam então, com a mente renovada pela palavra, experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para vossas vidas. É interessante que essa passagem que fala-se sobre a conduta cristã começa com aquilo que é o mais importante, que norteia a conduta cristã, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Ela norteia, ela te dá direção, ela te ajuda, ela te ensina essas virtudes e ensina para nós também atitudes, porque não é só aquela virtude bonita, é agir sobre esta virtude. Quando eu ajo sobre a virtude que Deus me dá para seguir, é uma atitude que eu vou ter, de paciência, de amor, de bondade, de perdão, são atitudes, mas elas nascem dessas virtudes. E aqui, para falar disso, ele fala, então, você tem que ir para a estaca zero. Você tem que ir para aquilo que vai te ajudar como um cristão a seguir Jesus, a ter uma vida de sucesso nos teus relacionamentos, no teu trabalho, na tua profissão, no teu ministério. Tudo se resume a uma coisa, é você não se conformar, não ter a mente deste mundo. E a palavra conformar é ter a forma. Conforme, por exemplo, aqui eu vou falar um pouco para mulheres que entendem um pouco nessa arte de fazer bolo, né? Você vai fazer um bolo quadrado, você vai colocá-lo numa forma quadrada, para ter aquela forma conforme o molde que você colocar. Quando você desenformar aquele bolo, vai ser quadrado. Geralmente a forma que a gente usa é aquela retangular ou a redonda. Então, de acordo com o que você vai colocar ali, e na hora de desenformar, ele vai ser conforme aquele molde. Então, nós podemos também ter a forma do mundo, conformados com um estilo pecaminoso, errado, contra os princípios da Bíblia, em relacionamentos, em atitudes, sabe? E até em como tratar, em como comprar, vender, agir, falar, atitudes pecaminosas que são tão fáceis de você estar enquadrando nelas, ter a forma delas. E Deus está falando, não se conforme com este mundo, não tenha a maneira de pensar deste mundo, deste século. Mas aí ele diz o seguinte, mas transformai-vos, ir além, né, o transatlântico, ele vai para o outro lado. Então, você vai além daquela forma, você vai transformar a sua mente. Como? Pela renovação dela. Renovar como a mente? Na palavra. Mente é renovada quando ela está lendo a palavra de Deus, aprendendo ela, obedecendo ela, entendendo esta palavra, porque ela tem poder para renovar o teu pensamento. É interessante que quando você é salvo em Jesus Cristo, Ele te dá tudo novo. A Bíblia fala, eis que tudo se faz novo, e nova criatura você é, com exceção da tua mente. Como é que é isso? Claro,
se Deus te desse a tua mente, eu pagasse tudo, você no dia seguinte, onde é que eu moro? O que é que eu faço? Quem eu sou? Ele não põe uma borracha na tua mente. A tua mente vai cada dia, depois que você encontra Jesus, sendo transformada pelo poder da palavra dele. E é um processo. Você não lê Bíblia uma vez por ano, uma vez para toda a tua vida. Não. Todos os dias você vai lendo a palavra, vai sendo transformado pela palavra. Você vai sendo fortalecido pelo poder da palavra. Vai sendo estimulado pelo poder da palavra a chegar mais perto de Deus. Vai sendo também edificado, exortado. Poxa, aqui sou eu, estou errada. Olha só, isso aqui está dizendo que o meu coração tem que mudar. Então isso é o que Deus está dizendo aqui. O que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo. Então, vocês vão renovar. E essa renovação é uma transformação diária da mente. Isso que significa renovar a vossa mente. É dar espaço para ela ser transformada dos valores errados, mesquinhos, dos valores carnais para valores de Deus. E como isso acontece? Quando você e eu nos expomos, nos colocamos diante da palavra da Bíblia. E ela vai nos renovando, e ela vai nos transformando. Está falando, e renova a tua mente através, transformai-vos pela renovação da mente. Mente renovada como? De Gênesis a Apocalipse. Você vai ter oportunidade, porque Deus, através da palavra dele, vai renovar. E aí, para que então eu preciso desse renovo? Tem aqui um motivo. Te leva para que? Olha, a vossa mente seja renovada. Para que você e eu possamos experimentar a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus e também a perfeita vontade de Deus. Nunca vou poder experimentar a perfeita, agradável e boa vontade de Deus a parte da palavra. Sem palavra, sem ler a Bíblia, sem renovar a minha mente nela, não poderei saber o que Deus quer para mim. Boa vontade, plano, é o que Deus quer para mim. O plano dele, os desejos dele, os desígnios, tudo que ele quer para a minha vida de bom, de sucesso, não vou saber. E eles são perfeitos, são agradáveis, é coisa boa, mas eu não vou poder usufruir se primeiro eu não renovo a minha mente na palavra de Deus. Você está entendendo por que, como cristão, você tem que ler essa passagem, ler esse capítulo para você entender isso. Ele é aqui uma passagem muito rica que fala de uma nova vida, de você estar na palavra de Deus, sendo transformado pela palavra, renovado pela Bíblia, pela palavra, para que você possa então viver os bons planos e viver aquilo que Deus quer para a sua vida e para mim. Amém? Então, é muito importante você se expor a essa passagem sempre e de vez em quando voltar para ela e entender o seguinte, que só podemos experimentar as coisas que Deus tem perfeitas, os planos bons, agradáveis, quando nós deixamos a nossa mente, permitimos, porque é algo que nós escolhemos fazer. Ninguém vai pegar você e colocar um cabresto e forçar você a renovar, ler Bíblia. É algo que você faz da tua livre e espontânea vontade. O dia é teu, o dia, 24 horas, o tempo é teu. Você escolhe se você quer renovar a tua mente na palavra. Deus não coloca ninguém forçado, goela abaixo, nada disso. Você escolhe renovar a tua mente. Ou você escolhe também colocar lixo na tua mente. Tem canais de TV que quando você liga só sai lixo. Então você pode também estar alimentando, deixando todo aquele lixo entrar. E aquilo não vai renovar a tua mente, não. Aquilo vai saturar, aquilo vai deixar a tua mente cansada, vai te deixar um sentimento de peso e vai
sabe, na realidade, trazer valores errados. Mas a Bíblia renova. É interessante que você entenda isso. É um princípio. É algo que todo crente deve fazer. E aqui diz o que essa palavra faz então. Quando você se expõe a ela, você vai entendendo. E aqui o apóstolo Paulo fala o seguinte, sobre os dons espirituais, porque ele está falando aqui de pessoas que renovam a sua mente na palavra. E se elas estão na palavra, elas estão em Deus. E se elas estão em Deus, o Espírito de Deus está na vida delas. E quando o Espírito Santo habita em nós, é demonstrável, quer dizer, sai de nós, sai o poder do Espírito Santo através dos dons que ele dá para nós. Mas não são dons para eu ter um piquenique com Deus. Olha, eu tenho esse dom, eu e Deus. Não, os dons são dados para a edificação da igreja, de outras vidas. Deus te dá um dom para você abençoar o teu irmão com este dom. Deus te dá um dom, não para você ficar lá cheio de dons, olhando para Deus, olha como é que eu estou. Nada disso. O dom que Deus lhe dá é para você usar para a glória de Deus e para o serviço da obra de Deus, para Ele. Você está entendendo? E aí então Paulo fala dos dons. Ele fala, olha, já que você está renovando a tua mente, você está firme em Deus, pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vocês que não pense de você mesmo além do que convém, mas pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus deu fé para cada um. Então, segundo essa fé, exerça essa fé para você ver que Deus é grande. E quanto mais você vê Deus grande, mais pequeno você se vê. Quanto mais a gente vê Deus pequeno, maior a gente se vê. Então, quanto mais eu me distancio da Bíblia, maior eu me vejo e Deus pequeno. Mas quanto mais eu me exponho na palavra, olho para a palavra, olho para Deus, eu começo a ver, eu sou pequena, eu sou carente, eu sou necessitada, eu sou pobre, miserável, cego e nu. E Deus é grande, Deus é bom, Deus é rico em misericórdia. A tua perspectiva, ela começa a ficar alinhada e corrigida. Então ele está dizendo aqui, cuidado, para você não se achar. Para vocês não pensar de você mais do que convém pensar. Ah, mas eu sou um crente super, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sou pregador, eu conheço bem a palavra, eu tenho dons, eu tenho talento. Ele está dizendo, cuidado, porque tudo isso vem de Deus. Não é para você se gabar, se gloriar e se achar. Tem um versículo muito parecido com esse, e se minha mãe estivesse aqui conosco hoje, ela diria, é um versículo paralelo, que se parece. E você pode ver na Bíblia, quando você vê um versículo paralelo assim, você anota no lado daquele versículo. Por exemplo, Romanos 12, nesse versículo aqui, que é o 3, ele encontra um versículo parecido, paralelo com ele, em Filipenses 2:3. Olha o que diz Romanos 12:3. Olha, pela graça que me foi dada, Paulo está dizendo, eu falo para cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Não se ache. Não fique se achando, olha, eu sou superior, eu sou melhor, eu prego mais, eu falo mais, eu sou mais ungido, estudei mais. Ele está falando, cuidado, não caia nessa de achar que você é melhor do que o teu próximo. Diga a cada um de vós que não pense de si mais do que devia pensar. E aí Filipenses, que é um outro capítulo, um outro livro, outro livro na Bíblia, também fala um pensamento parecido com esse, que pode-se dizer que seja um versículo paralelo. Em Filipenses 2, no capítulo 3, diz o seguinte, nada façais por partidarismo, isso quer dizer, nada façais por ambição egoísta, mas por partidarismo, né? Nada façais por partidarismo ou vanglória. Vanglória é vaidade. Não faça nada por ambição de querer ou por vaidade, mas faça por humildade,
considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Olha para o teu irmão e sempre considere ele melhor do que você, superior a você, mais ungido, mais abençoado, melhor, mais inteligente. Não tenta você achar que você é melhor. É o que a Bíblia está dizendo. Nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, nada, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Então é o que Paulo está dizendo aqui em outra passagem. Então pode-se dizer que é um paralelo. Você está pegando Filipenses 2:3 e você está pegando aqui Romanos 12:3. E Romanos 12:3 fala: não pense de você mesmo além do que convém. Não pense que você, né, é o melhor, é o fulano, né, como se a nova gíria de hoje é, ele está se achando, né? Então é isso que Deus está falando conosco. Não se ache, mas haja em humildade. E aqui ele está dizendo, em humildade, como convém, né? Como que é o correto. Antes pense com moderação, com humildade, moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, eu tenho um corpo, eu tenho muitos membros. Eu tenho nariz, boca, olhos, ouvidos, mãos, dedos, braço, perna. Não é? Somos muitos membros. É um corpo, é uma Raquel com muitos membros. Então a Bíblia fala, assim como o corpo de Cristo é um só corpo, mas tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, está dizendo que no nosso corpo, a minha mão tem uma função, o meu pé tem outra, meu nariz tem um, meu ouvido tem outro. E o corpo de Cristo, ele é um corpo, mas tem muitos membros. E cada membro nesse corpo tem uma função diferente. Ele está dizendo, todos, porém, são diferentes. Assim também, quanto muitos, né, somos um corpo, mas temos muitos membros, um só corpo em Cristo, e nós somos membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que foi nos dada. Se eu tenho o dom de profecia, que é um dom que Deus dá, ele dá para aquele que busca, seja segundo a proporção da fé. Aquela pessoa que tem mais fé, Deus vai dar para ela aquele dom de profecia, de acordo com a fé dela. Se a pessoa for uma pessoa com fé atuante, Deus dará a ela esse dom. Você está entendendo? Então, de acordo com a fé dela, ela terá esse dom. Se ministério, dedique ao ministério. Se Deus te deu esse dom de você estar ministrando, então se dedique a esse ministério. Se Deus te dá o dom do ensino, esmere-se no fazê-lo. Porque é um dom. Não é todo mundo que nasceu com esse dom de ensinar. Você tem muita informação, todos temos informações, né? Tem muitas pessoas que têm informação, mas não sabem repassar a informação. Um bom professor, além de conhecer muito, ele sabe como transmitir aquilo que ele sabe, despertando naquele aluno desejo, vontade, não é só informação, é ensinando, despertando aquele aluno. Então, se você é um professor, esmere-se, esmero. E aí diz mais, se então o dom que Deus te deu, né, é de exortar, faça com dedicação. O que contribui, seja generoso, com liberalidade. O que preside, seja diligente. E o que exerce misericórdia, com alegria. Isso é muito forte. Quando Deus fala, faça aquilo, dê aquele dinheiro, dê aquela roupa, aí você vai emburrado dando. Não. Deus quer que você dê com alegria. Dê o seu tempo, tua vocação, teus bens, teu dinheiro, tudo que você tem, mas com alegria. Amém? São as virtudes que nós estamos aprendendo hoje. Deus está falando conosco hoje para que nós possamos conhecer, saber o bom, agradável e a perfeita vontade de Deus
para a nossa vida. Vai ter continuação. Nós estamos aqui no versículo terminando o 8. Nós vamos falar sobre o 9 e até o versículo 21 de Romanos 12, falando sobre as virtudes recomendadas, mas também sobre as atitudes que nascem dessas virtudes, que são recomendadas a nós, tá bom? A gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você.